a Agência Nacional de Saúde avalia autorizar novos tratamentos no rol dos planos de saúde. A possibilidade acontece após a decisão do STF este mês, que considerou o rol taxativo. Para explicar toda essa polêmica para a gente, eu converso a partir de agora com o advogado Washington Fonseca, que é especialista em direito médico. Washington, muito boa tarde. O senhor está me ouvindo bem? Bom dia, William. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui da Jovem Pan. Muito obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan News. Bom, toda essa repercussão é muito em função da dificuldade que o paciente tem de aprovar determinados procedimentos junto ao plano de saúde? Infelizmente, acabou agravando a situação do segurado, do paciente que depende do plano de saúde, porque antes do julgamento do STJ, William, o que a gente tinha? A gente tinha um rol exemplificativo, não era um rol restrito. E, obviamente, todos os procedimentos eram submetidos à apreciação de um corpo técnico de cada companhia, de cada seguradora. Hoje, a coisa ficou muito mais estreita. Ficou tão estreita que o rol que hoje traz a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é um rol taxativo, um rol fechado, o que prejudica em muito os segurados, as pessoas que dependem do uso dos serviços de saúde, principalmente em âmbito privado. Às vezes, um simples exame hoje, você perde um tempo aguardando a autorização do próprio plano de saúde. Por que isso está acontecendo? Isso já era uma prática antecedente ao julgamento. E existem mecanismos para que você possa combater esse tipo de prática, ao meu ver, muito nefasta, muito ruim. Deve ser aberto um protocolo na ANS, para, uma vez havendo a negativa por parte do plano, para que essa pessoa possa ter uma resposta da ANS e, obviamente, sendo um caso de urgência ou de emergência, onde não existe a possibilidade de esperar muito tempo, a judicialização ela acaba sendo necessária. Infelizmente, é um mecanismo que as companhias seguradoras, os planos de saúde, acabam promovendo para gerar uma canseira e muitas vezes um desestímulo à população para que ela possa dar continuidade ou início até de um tratamento. Agora, quando eu assino um plano de saúde, o que está valendo é a regra do jogo daquela configuração do contrato que eu assinei. Se houve qualquer tipo de mudança no rol dos exames oferecidos pelo plano ao seu segurado, a culpa não é do segurado. Na verdade, quando ele assinou o contrato, ele tinha todo o direito daquela rede de atendimento hospitalar e também dos exames que estavam previstos no ato da assinatura daquele contrato, correto? Eu entendo que é um direito adquirido, de fato, mas até a última instância, a última palavra que tem em relação ao direito adquirido daquele segurado vai ser via Poder Judiciário. É uma pena que a gente tenha chegado a esse contexto, é uma grande tristeza a gente ter chegado a isso, porque no Brasil, infelizmente, não há um respeito muito forte, muito grande por parte de regras e do que foi pactuado lá atrás. E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para a população, William, é o seguinte: uma coisa é você, cidadão, contratar um plano de saúde com uma rede X. Agora, o que você não pode usufruir eventualmente da rede se você não tem a cobertura, a ampliação para uma rede Y, ou seja, uma outra categoria de hospital. Ou seja, a gente tem que parar para pensar na questão de hotelaria, que é completamente diferente. Se o seu plano, eventualmente, está focado para uma enfermaria, você não pode ter direito ao apartamento, por exemplo. Muito diferente, isso é muito importante consignar, que se eventualmente você é acometido de uma determinada doença, e essa doença ela deve ser tratada pelo plano, e supondo que uma categoria superior tem um hospital que dá direito ou tem um mecanismo a um determinado tratamento, você tem que ir na justiça pleitear por isso. Então, o que a gente tem que parar para pensar e entender é o seguinte, de maneira muito clara, é que as regras do jogo no contrato devem sim ser respeitadas por ambas as partes, seja pela operadora, seja pelo segurado, mas o tratamento da doença é uma outra história completamente diferente, que deve ser observado, deve ser respeitado e acatado pelo plano de saúde. Então não adianta a pessoa querer contratar um plano mais simples e querer usufruir de um plano mais luxuoso, mais complexo, em termos de hotelaria, por exemplo. Mas o tratamento de um câncer ou de alguma outra doença, independentemente se existe na rede A ou na rede B,
tem que ser respeitado e tem que ser dada a oportunidade de cura, de tratamento daquela pessoa. Washington, o senhor tocou num ponto muito sensível, porque principalmente no pós-pandemia, algumas pessoas perderam a sua renda, diminuíram a renda média da família e precisaram de ajustes. Muitos tinham a opção, por exemplo, do leito, ou melhor, do quarto individual e passaram para leito. No momento que eu faço a assinatura desse novo contrato, está arriscado eu perder não só o benefício do leito, mas também como aos outros exames ou tratamentos que estão disponíveis? Você falou perfeitamente, William. Existe esse risco porque o que acontece? O plano de saúde não vai aceitar única e exclusivamente a mudança da categoria do plano. Certamente vai querer, como se trata de um contrato de adesão, obrigatoriamente eles vão tentar imputar outras mudanças, outras situações para que o contexto como um todo seja alterado. Então, corre-se sim esse risco, mas óbvio, tudo vai ter que ser analisado no caso concreto, vai ter que ser analisado caso a caso, cada paciente, cada segurado. Então, uma das coisas que pessoas devem ter em mente é que devem ler o contrato, coisa que não é muito comum pelo brasileiro. As pessoas simplesmente aderem ao contrato e muitas vezes esse contrato também acaba trazendo muitas informações que não são inteligíveis, não são captadas, não são digeridas para aquela pessoa e obviamente fica o diz que me disse. Então, se possível, buscar auxílio através de um advogado, através da Defensoria Pública, ou buscar um suporte através do Ministério Público, alguém da área jurídica que tenha o parco, ou melhor dizendo, ou não tenha um parco conhecimento, mas tenha uma amplitude de conhecimento para que essa pessoa tenha suporte. Muitas vezes o conhecimento restrito faz com que as pessoas caiam numa pegadinha, caiam numa situação onde lá na frente vão ser prejudicadas. Está acontecendo, ou melhor, já vem acontecendo há um tempo, esse movimento que o senhor falou da rede hoteleira, né? Você vai para um determinado hospital e parece que está num hotel. Está tendo uma confusão entre saúde pública e hotelaria? A saúde pública, a gente está muito focado na questão do SUS, William. Então, infelizmente, a gente observa uma questão de sucateamento da saúde pública no Brasil, que não vem de ontem nem de anteontem, já vem de muito tempo. Que existem recursos para a saúde pública serem aplicados e serem implementados e melhorados, não resta a menor sombra de dúvida. A questão é a forma e o aproveitamento desses recursos. Agora, pulando para a esfera privada, o que acontece? Que não guardem nenhuma relação com a saúde pública, tá? Isso é muito importante destacar. Cabe você decidir que tipo, e podendo pagar sem sombra de dúvida, que tipo de hotelaria que você gostaria de ter. Isso se o seu bolso permitir, se o bolso do segurado puder arcar com isso. Então é muito importante que isso acaba sendo um mecanismo de concorrência em relação aos outros planos, ao que pode ser ofertado, e a gente não pode só focar na questão da hotelaria, é um diferencial ofertado pelo plano de saúde, pelo produto. Você pode ter um bom hotel com uma boa hotelaria, mas também pacotes relacionados a reembolso, de valores muito maiores. Então, é um conjugado de situações, de benefícios, como você adere a um determinado serviço. É exatamente isso. Então, a gente não pode fazer a mistura da questão da hotelaria, que é uma coisa paga pelo sistema privado, contra o sistema público de saúde, que é uma coisa fornecida pelo Estado e pelo governo federal, e também pelas prefeituras. Então, na verdade, eu até peço desculpas ao senhor, porque na hora que eu coloquei o setor público no meio disso, ou a saúde pública, na verdade, eu queria me referir ao setor privado mesmo, porque o que a gente percebe é que hoje os planos oferecem essa rede hoteleira, então assim, você tem direito ao hospital XY, que faz parte da rede tal, porque ali você tem quartos com uma comida diferenciada, mas como o senhor falou, quando você acaba sofrendo com uma doença grave, o mais importante é que você tenha acesso a todos os tratamentos para que você passe por aquele momento. Então, assim, hoje, para aumentar o valor desse plano, eles estão agregando esse conceito de rede hoteleira, mas ao fazer isso, eles estão deixando de cumprir termos do acordo que o paciente assinou, que o segurado assinou na época, lá atrás? Sim, sem sombra de dúvida. E o que eles fazem? Isso, ao meu ver, é uma questão de perfumaria. É uma questão de fazer com que o segurado tenha um diferencial e o plano se torne mais atrativo. Mas é muito importante falar o seguinte, no outro lado da moeda, William, é que existem sim planos
que acabam dificultando, por melhor que sejam, por mais bonitos que possam aparentar e ser, a dificuldade da implementação, e eu vejo isso no meu dia a dia de maneira muito comum, gente com altos planos mais robustos, se assim a gente pode dizer, mais carregados de luxo também, tendo muitos problemas em relação à aprovação do tratamento de doenças e situações para que a pessoa possa buscar sua cura. Então, isso de fato acontece, acaba sendo muito um chamariz, se assim a gente pode dizer, um diferencial, mas as dificuldades também acabam sendo muito semelhantes em alguns casos, até mesmo com as pessoas que têm um plano de saúde mais simples, de custo menor. E aí é o que eu falo, e eu quero deixar muito claro isso para a população, William, que é muito importante. Você que eventualmente tem um plano de saúde de um valor que seja pequeno, que obviamente é o que você pode pagar, não tenha dúvida que se você eventualmente se defrontar, tiver uma doença em que somente o hospital de categoria A, B, C, alto, por exemplo, que é bem mais caro, tem a possibilidade ou um maquinário de custear, promover a sua cura ou a tentativa de cura e o seu tratamento, você vai ter que ir na justiça buscar, independentemente se você tem plano de leito, de enfermaria, de quarto, o que quer que seja. Então isso é muito importante, que o plano de saúde ele tenha a obrigatoriedade, independentemente da categoria, de promover e entregar aquela solução de saúde que eventualmente só um hospital A ou B venha a ter. Eu já consegui na justiça alguns casos de tratamento, de diferenciações de plano aí bastante relevantes, mas que somente o hospital A tinha lá um tratamento específico para uma determinada situação de câncer. Então é muito importante que as pessoas saibam disso, para que elas possam brigar pelos seus direitos e saber que não podem ficar à míngua, elas não podem ficar absolutamente descobertas numa situação grave de saúde. Então, mas eu não tenho conhecimento médico. Como é que eu vou saber o exame que eu vou precisar na hora de assinar o meu plano de saúde? Pois é, essa é uma boa pergunta, William. Muitas pessoas, a grande maioria da população não tem o conhecimento médico, mas o médico em si, que pode estar trabalhando, muitas vezes é muito interessante a gente pontuar isso, sabe? Você tem um médico na área da saúde, em um hospital público, que eventualmente trabalha no ambiente particular, no hospital particular e muitas vezes de grande porte. Então, muitas vezes, esse médico que está no serviço público, ele vai poder indicar e vai falar para o seu paciente que no hospital A ou no hospital B tem um determinado tratamento, e essa pessoa buscar os seus direitos através do PROCON, através da Defensoria, Ministério Público e até mesmo através de um advogado particular. Fonseca, especialista em direito médico, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na Jovem Pan News. Um bom domingo para o senhor. Bom domingo a todos nós.